para quem está pela primeira vez, a gente tem concedido aí um pequeno delay, uns 5 minutos aproximadamente, que é para não perder o costume do brasileiro, né? Já que nós não somos ingleses, né? Mas você sabe, Raimundo, eu trabalhei um tempo com ingleses, né? O inglês tem essa fama de pontual e tal, mas não é tão pontual assim. Você sabe quem é realmente pontual, tem uma verdadeira obsessão por pontualidade, é o alemão. O alemão, né? Impressionante. O inglês já está meio latino nesse negócio. Essa pontualidade inglesa é para inglês ver, pô. Pontualidade inglesa para inglês ver, isso não. O meu filho está morando na Alemanha. E ele me contou uma vez, estava um negócio marcado e ele perdeu o último ônibus para voltar para casa porque saiu no horário. Ele chegou 5 minutos depois, aí perdeu o ônibus. Aí teve que dormir na casa do amigo. Está morando numa cidade... não chega a ser interior, mas é uma cidade pequena, né? Cidade pequena. Cara, ó, esquece esse jeitinho, não tem nem jeitinho e nem tem essa coisa de falar que é e não é. Não tem. Lá não tem mais ou menos. É legal esse jeito deles. Eu particularmente. Bom, eu sou filho de alemão, então eu gosto disso, né? Ah, bacana. Dessa coisa. Se bem que de vez em quando isso cansa um pouquinho, mas eles têm uma coisa assim que são muito diretos, eles falam as coisas de uma maneira direta, se entende e não te deixa margem para vai para É mais fácil, né? Ou tudo. ou não é, né? 0 ou 1. E você chegou a morar lá? Não morei. Eu trabalhei muito tempo na Inglaterra e eu passava um bom tempo lá também, né? Na Inglaterra, por força profissional. E na Alemanha também eu viajava a trabalho, a negócios, muitas vezes, assim, mas é um outro mundo, sabe? Bacana. Meu filho está falando de economia. Que legal. Mainz é uma cidade que fica a 20 minutos de Frankfurt. Tá. Tá lá. Começou ano passado. É uma região muito legal aquela. Frankfurt é uma cidade muito gostosa. Centro financeiro da Alemanha. E ele já começou a se inteirar lá no Banco Central. Eu estou brincando, ele tem 19 anos e na festa de final de ano do Banco Central em Frankfurt, ele trabalhou como garçom para ganhar um trocado. E ele acabou ficando do lado de fora do recinto, né, na varanda, e trabalhou vestido de Papai Noel. Olha. Aí ele me mandou uma foto e achei o máximo. Já está começando, é a primeira coisa, está fazendo economia, já está aí perto do Banco Central. Legal, então são 10h05 aqui no meu cronômetro. Bom dia a todos. Bom dia. Roberta. Gente, eu estou feliz na manhã desse sábado em poder abrir mais uma atividade do nosso programa de formação de pessoas competentes na área da saúde, né? E hoje é um dia muito especial, porque a gente venceu julho, né? Então, 1 de agosto, já superamos mais uma batalha do deserto que a Covid nos lançou, né? Eu costumo brincar, falo assim, a Covid chegou e nos colocou num grande deserto, né? Falou, te vira, né? E a gente está caminhando nesse deserto. Alguns já enxergaram luzes maiores, outros luzes menores. Infelizmente, a gente ainda encontra gente que ainda não enxergou a luz, né?
ou não enxergou ainda o caminho. Mas, de alguma maneira, o que nos parece é que venceremos esse deserto. E o grande desafio é que a gente possa nos fortalecer durante a caminhada, porque ao sairmos do deserto, nós sairemos mais fortes. E aqueles que saírem mais fortes, certamente estarão com um grande diferencial para a jornada do dia a dia. E por falar em mais forte, né? A gente está começando um mês que é chamado de Agosto Dourado, né? Então, na saúde, cada mês tem um tema especial. E agosto é o mês chamado Dourado, e que é um mês dedicado à promoção do aleitamento materno, né? E a gente sabe a importância do aleitamento materno para a criança na fase de mais fragilidade da vida, né? O alimento é essencial para que a gente esteja preparado para superar os obstáculos que a vida nos traz todos os dias, né? E assim, a gente entende que este evento, de alguma maneira, ele também tem essa função de alimento, né? Alimento no sentido de compartilhar as nossas experiências, compartilhar vivências de pessoas que já têm uma boa estrada, uma boa caminhada, e esse compartilhar, ele supera o próprio mentor ou palestrante do dia, porque esses encontros, nós temos buscado caracterizá-los como uma grande troca de experiência, um grande bate-papo. Portanto, cada um de vocês que está acompanhando e algumas pessoas que certamente entrarão durante a apresentação, pelo menos isso tem sido a dinâmica dos encontros anteriores, cada um de vocês tem a oportunidade de ideias também, eventualmente contrapor o próprio tema que a gente está trazendo. Enfim, sejam todos bem-vindos a este Agosto Dourado, sejam todos bem-vindos a mais este encontro do nosso programa de formação de gente competente na área da saúde. Eu vou tomar 2 minutos só do tempo para falar um pouco sobre a VectorMed, né? Quem nós somos, né? Então, nós somos um time, um grupo de pessoas que tem uma experiência, eu diria que considerável na área da saúde, e a gente construiu a VectorMed com a perspectiva de nos tornarmos um one-stop shop, ou seja, uma organização que viabiliza negócios para a área de saúde, os mais diversos negócios, né? Então, quem depois desejar nos conhecer, pode entrar no nosso site. A gente tem algumas soluções muito interessantes, especialmente na área de tecnologia, e que tem contribuído de maneira muito eficaz e efetiva para as organizações com as quais nós interagimos e nós trabalhamos, né? Vamos lá, Sara. Então, quando a gente está falando de gente, né, nós vamos falar um pouco das nossas crenças, né? Então, isso para nós é fundamental, né? No que a gente acredita, né? A gente acredita, primeiro, que nós somos diferentes, né? E eu, essa semana, brincava com alguns amigos, né? Porque, assim, eu sou corintiano, né? E o corintiano sabe como é que é, né? Assim, bem superior, né? Então, ele acha que agora o próximo adversário é a galáxia seguinte, né? Mas o que eu brincava é que o futebol nos traz grandes surpresas, né? E essas surpresas, as pessoas também que estão ao nosso lado nos proporcionam. Então,
com as nossas diferenças, com as nossas idiosincrasias, com as nossas formações distintas, a gente tem um grande desafio. E eu tenho percebido que esse desafio ele tem se materializado a cada dia, e o propósito um dos propósitos desse encontro é esse, que é, a partir das nossas diferenças, termos a capacidade de trabalhar de forma colaborativa. Então, trabalhar de forma colaborativa, integrando as nossas competências, né, faz uma diferença incrível, e a gente tem isso como nosso DNA. A gente entende que Robinson Crusoe já foi lá no passado. Ninguém faz nada sozinho. Na medida em que a gente tiver essa capacidade de trabalhar de forma colaborativa, e aí trabalhar de forma colaborativa, a gente tem a oportunidade de utilizar o nosso conhecimento, as nossas competências, utilizar o nosso cérebro, aquilo que nós desenvolvemos todos os dias, né? Então, quando nós trabalhamos de forma colaborativa, desenvolvemos o nosso cérebro, né? E com metas específicas, com objetivos claros, né? Nós somos capazes de transformar o mundo. Então, eu considero que todos os dias, e eu trabalho com essa perspectiva, que todos os dias nós estamos agindo com a perspectiva de transformar o mundo. Agora, como é que a gente faz isso de forma pragmática e efetiva, né? A gente faz, primeiro, sendo simples. Fazer as coisas simples é o grande desafio. E ser austero. E austeridade aqui está no sentido de utilizar os recursos que sejam necessários para produzir aquilo que eu necessito. Nem mais, nem menos. Então, ser simples, trabalhar de forma austera, com austeridade, de maneira colaborativa, usando a tecnologia de forma inteligente. E esse é um grande desafio hoje. A gente tem sido... Nós somos... Há um grupo que diz que uma das vantagens do Covid foi acelerar o processo de digitalização, né? Eu acho que isso é verdade, sim. Mas o cuidado que nós precisamos ter no dia a dia de usar a tecnologia de forma racional e inteligente. Isso faz uma diferença fenomenal. E usar intensamente as redes sociais. Então, qual é o grande diferencial? E o que muda em tudo isso? A nossa atitude. Gente que tem atitude construtiva transforma o mundo. Gente que tem atitude construtiva, que todos os dias assenta lá o teu tijolinho da vida, que trabalha de maneira simples, que trabalha de maneira austera, que se beneficia da coletividade que está ao seu lado, usa os recursos que existem hoje de forma inteligente e transforma o mundo. Nós, cada um de vocês, eu não tenho a menor dúvida disso, é um grande transformador do mundo. E as nossas ações no dia a dia vai levar a outras pessoas que nos cercam a perceber que nós fazemos diferença. Na medida em que mais pessoas fizerem diferença, nós teremos uma sociedade mais justa e um país mais equilibrado. Então, essas são as nossas crenças. É nisso que a gente acredita, é nisso que a gente trabalha todos os dias, e todas as nossas ações, elas são executadas com essa perspectiva. Esse programa que nós criamos, ele tem exatamente esse propósito, de transformar a vida das pessoas. E qual foi a nossa ideia? Nossa ideia foi juntar pessoas que têm experiência, que têm competência, que podem compartilhar cases positivos da sua vida e disponibilizar essas informações para quem tiver interesse no modelo solidário.
E o modelo solidário pressupõe o quê? Pressupõe que todos nós estamos executando essas atividades sem nenhuma remuneração financeira. E, por outro lado, a gente estimula quem participa conosco a fazer alguma contribuição para a instituição que seja da sua preferência. A gente não tem nenhuma pretensão de indicar A ou B ou C. O que nós queremos é estimular e acelerar esse processo de solidariedade que, nesses tempos, se torna muito mais relevante, se torna muito mais necessário. Então, sermos solidários é parte do trabalho e o propósito desse programa que nós desenvolvemos. A gente começou lá atrás falando um pouco de cenário, já trouxemos algumas pessoas que trouxeram contribuições muito expressivas, e esse material está tudo disponível no YouTube. Quem tiver interesse depois em olhar esse material, está disponível. Pode, se eventualmente tiver dificuldade, pode nos acionar. No sábado passado, a gente teve uma psicóloga muito experiente, falando sobre resiliência, falando sobre a questão da saúde mental, né? E hoje a gente tem a grande satisfação e a alegria de ter conosco uma pessoa que eu tenho um respeito e uma consideração muito grande, que é o Walter Serra, e o Walter vai nos falar um pouco sobre a questão da cabeça de financeiro, né? O que é ter uma cabeça de financeiro, né? Só adiantando um pouquinho, no próximo sábado a gente vai ter um encontro muito especial também sobre enfermagem, mas o nosso foco hoje é olhar um pouco essa cabeça de financeiro, né? O que é ter cabeça de financeiro, o que é olhar receita, o que é olhar custo, o que é olhar margem, o que é ser construtor de valor, né? Eu acho que esse é o grande desafio que cada um de nós tem, né? Então, daqui a pouquinho o Walter vai assumir aqui o manche da nossa aeronave, e eu só quero, antes de passar para o Walter, falar um pouquinho para vocês como é que a gente enxerga esse mercado de saúde, né? Então, a cadeia de valor de saúde no Brasil é uma cadeia muito forte, né? E que contempla diversos players, né? A gente tem procurado trazer para essa discussão alguns desses players. Provavelmente a gente não consiga trazer todos, mas, por exemplo, a gente já trouxe o médico, né? O Silvio, há 2 semanas atrás, nos falou assim, com muita clareza a questão da resolutividade da ação do médico, né? Resolutividade é assim, é você obter resultado, obter melhorias como resultado da ação do médico, da interação do médico, né? E aí tem a parte dos hospitais, a gente, lá no final, a gente vai falar um pouco sobre o Hospital Data Drive, o Hospital por Tecnologia e por Informações, né? Que me desafia, né, a reforçar a cada um de vocês e também buscar o empenho de cada um de vocês para essa visão, para essa perspectiva, é de que todos esses players e todos os nossos esforços precisam convergir para o interesse do cliente final, que é o usuário. Na medida, a gente sabe que existem os mais diversos interesses, mas na medida em que a gente consegue colocar isso como mindset de que todas as nossas ações devem convergir para benefício do cliente final, do usuário, nós estaremos adotando atitudes construtivas, como a gente mostrou lá atrás, e que vai transformar a sociedade, né? E só para ter uma ideia, né, do tamanho desse mercado, nós estamos falando de um mercado que representa mais de 9% de toda a riqueza gerada no Brasil, né? Então, o segmento de saúde representa, no ano passado, quase 700 bilhões de reais, né? 9,6% do PIB, e a gente percebe que, pelo nosso modelo, né, de integração do público com o privado, hoje os gastos privados já superam os gastos públicos. Tem vários modelos interagindo em toda essa cadeia, e o que
o que nos chama muita atenção, e quem é desse mercado sabe disso, e isso existe no mundo todo, mas no Brasil ainda uma intensidade muito forte, é que existem muitos desperdícios. E na medida em que a gente tenha profissionais preparados e capacitados para operar nesse mercado, uma das ações desses profissionais certamente é trabalhar no sentido de reduzir os desperdícios. Há diversas estatísticas, mas os desperdícios eles giram entre 20% e 30%, e que são produzidos pelos mais diversos stakeholders, inclusive nós como usuários. Quando a gente vai a um profissional médico e pega uma receita e compra um medicamento, depois não toma o medicamento ou toma só metade do medicamento, nós estamos desperdiçando, estamos jogando dinheiro pelo ralo. E essa abordagem de finanças que o Walter vai nos trazer, certamente vai nos alertar, né, a ter essa capacidade de olhar o valor que nós atribuímos a tudo aquilo que nós fazemos. Então, quem é da saúde conhece, quem não é da saúde vale a pena conhecer e entender um pouco mais. Esse é um mercado que está em absoluta reconstrução no Brasil, né? E a gente planejou trazer para essa discussão alguns desses players. Lá na frente a gente vai falar sobre deshospitalização, que é um tema hoje também muito presente, Hospital do Amanhã. Nós estamos planejando trazer uma pessoa de organização social de saúde que tem feito um trabalho incrível substituindo o serviço público. Enfim, sejam bem-vindos ao Mundo de Saúde, sejam bem-vindos a esse sábado especial, e aí eu passo o manchão aqui do nosso aeronave para o Walter tocar daqui para frente. Ao final eu volto, e aí fiquem à vontade durante a apresentação para fazerem as abordagens que vocês entenderem necessárias. Eu, da minha parte, vou interferir naquilo que eu entender que possa contribuir. Walter, o manchão é seu. Legal, gente. Bom dia a todos nesse sábado com friozinho, pelo menos aqui em São Paulo. Quem é fora de São Paulo talvez esteja vivendo uma outra realidade, mas aqui está bem frio. A gente teve um mês de julho maravilhoso, com muito sol, temperaturas altas, mas agora a temperatura caiu e está com cara de inverno, né? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Estão vendo a minha tela? Legal. A gente vai falar, o Raimundo colocou na coisa cabeça de financeiro, vendas, custos, etc, etc, etc. Eu vou ser um pouco mais abrangente e eu vou falar sobre gestão financeira de um negócio, né? Estatisticamente, isso está na mídia quase todos os dias. 21% das empresas criadas no Brasil encerram suas atividades antes de completar um ano de vida. E 50% das empresas criadas encerram suas atividades, quebram, antes de completarem 5 anos de existência. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. E a raiz, o que está por trás disso, é a falta de controle, a falta de visão, a falta de gestão do negócio e a gestão financeira. Não a gestão financeira pura e simples, mas a gestão, o acompanhamento do rumo do negócio, né? O Raimundo falou há pouco sobre simplicidade, sobre austeridade, sobre colaboração, sobre utilizar a tecnologia. A gente vai falar um pouquinho disso. Eu acho que gestão financeira passa muito por isso.
Ela não pode ser uma coisa extremamente complexa, pelo contrário, ela tem que ser extremamente simples para que as pessoas usem. E gestão financeira não é obrigação do gestor financeiro, não é obrigação do contador, do diretor financeiro, do controller. Todo mundo na empresa tem que fazer gestão financeira. As empresas de hoje exigem uma certa austeridade, sem isso não se vai a lugar nenhum. E colaboração, a área financeira da empresa não é uma ilha, a área financeira da empresa ela é interligada com outras coisas, né? E utilizar a tecnologia que nós temos a nosso favor. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai falar um pouquinho, discutindo a agenda, a gente vai falar um pouquinho, primeiro vai falar da apresentação dos participantes, tema, programa, vou me apresentar. A gente vai falar um pouco sobre lucros e perdas, o famoso P&L, né? Profit and Loss, conceitos, interpretação. A gente vai falar sobre balanço, a gente vai falar sobre uma coisa que para mim é fundamental, que é caixa. A gente vai falar sobre análise de investimentos e um pouquinho, uma passada sobre olhar para o futuro, olhar para frente, que é o planejamento financeiro. Então, basicamente, a gente vai passar por essa conversa, dessa coisa. Obviamente, nós não vamos entrar de uma maneira muito profunda, porque nós temos aí 1h30, 2 horas, mas eu simplesmente dar uma ideia e eu vou contar um pouquinho de algumas histórias, algumas experiências que eu tive, que eu vivi, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de fazer seria pedir para vocês se apresentar, desculpe, se apresentarem rapidamente, uma apresentação breve, o nome, a área que atua, a cidade de onde está falando, e se quiser acrescentar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Bom, bom dia. Meu nome é Ronaldo Maciel, falo do Rio de Janeiro, tenho 53 anos, minha formação é análise de sistemas, gestão de projetos, trabalhei em financeira, banco, empresa de energia e de transportes. Sempre com gestão de TI, e há cerca de 3 anos eu passei para o lado de consultoria e hoje tenho o prazer de estar junto aí da VectorMed, onde fui bem recebido aí pelo Raimundo. Legal. Deixa eu ver quem que eu estou vendo aqui na ordem. Rosângela. Bom dia, eu sou de Comunicação e Linguagem. Estou encerrando MBA em Gestão e Liderança de Alta Performance. Legal. Conheci o Raimundo no CIESP, desde então temos estreitado os nossos laços aí para sempre estar no caminho dos negócios. Que legal. Romeu. Bom dia, Walter. Raimundo, a todos. Meu nome é Romeu Braga, como vocês verem aí. A minha formação é em economia, administração de empresas e ciências contábeis. Tenho uma carreira longa aí na área executiva de grandes empresas, pequenas empresas, na área financeira. E há algum tempo sou consultor em gestão empresarial com foco em finanças. Que legal. Obrigado pelo convite. Sim, obrigado. Que bom. Prazer em vê-lo, Walter. A Sara é o nosso anjo da guarda, como diz o Raimundo, né? É o que nos socorre. Por uma certa idade, a gente acaba tendo uma certa dificuldade com tecnologia, então a Sara nos ajuda, né, Sara? Bom dia. Sim, bom dia. Eu sou a Sara, vocês devem lembrar de mim, quem já esteve aqui antes nos nossos encontros. De São Paulo, sou engenheira mecânica, professora na educação básica e pela VectorMed sou trainee com o Dr. Raimundo e tudo que vocês precisarem, estou aqui no suporte, tá bom? Legal. Maria Célia. Bom dia. Bom dia. Eu sou professora de biologia, sou bióloga, dei aula há 30 anos e me aposentei. Falo aqui de Guaraciaba, Minas Gerais. E estou aí trabalhando junto aqui com a empresa em Viçosa e a busca de uma nova oportunidade de trabalho. Muito bom. Creusimar, bom dia.
Seu microfone está mudo. Desculpa. Bom dia. Eu sou de Fortaleza, sou contadora, estou terminando Direito. Conheço o Raimundo do Apivida, trabalhamos juntos. Tenho hoje um escritório de contabilidade e o nicho dos meus clientes são médicos. Então, assim, tenho médicos de vários perfis, com vários custos, com vários controles, com várias ambições. Então, assim, é interessante para mim estar aqui junto com vocês, aprendendo mais ainda. Que legal, tem uma contadora aqui, hein? A responsabilidade é maior. Roselita. Bom dia a todos. Meu nome é Roselita, mais conhecida como Rose. Eu sou gerente do Espaço Vida Integral. O Espaço Vida Integral é um espaço onde trabalhamos a qualidade de vida das pessoas. Hoje a gente atua com atendimento na área da saúde, com uma equipe multidisciplinar, onde a gente vai fazendo esses atendimentos médicos e psicológicos. Estou em busca de conhecimento também. E bom dia a todos. Bom curso para a gente. Legal. O Ronaldo já falou. Chesley. Ok, bom dia. Bom dia, Walter. Bom dia, Raimundo. Raimundo, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz aqui em estar participando, né, desse curso. Eu atuo na área... Obrigado, Raimundo. Eu atuo na área de consultoria, Walter. Na verdade, eu comecei na consultoria junto com o Raimundo. Nós atuamos já em várias empresas juntos, né, e tem uma estrada longa, né, Raimundo, na área de consultoria. Lá no antigo INDG você começou? Isso, exatamente. Perfeito. E agora o Schetter foi meu professor, viu, Walter? Mas um pouco que eu conheço de gestão, ele que me ensinou. O Raimundo exagera, hein, Walter? Você conhece bem o Raimundo, né? Um pouquinho. É um prazer enorme estar aqui, Walter. Estou bastante ansioso por aprender, né, os ensinamentos seus aí. Obrigado. O Vera Pereira. Está no mudo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, meu nome é Vera. Minha formação é bióloga. Estou gerente da GNDI, do Notre Labs, de todos os laboratórios e hospitais. É um prazer estar participando. Obrigada. Legal. Ricardo. Ricardo, qual é o segundo nome dele, Raimundo? Chiaperini, deve ser? Aparece Chiape 3 pontos. Deve ter saído. Pode seguir em frente, Walter. Tá. João Carlos. Bom dia, eu sou o João Carlos, estou falando do Rio de Janeiro, tenho 42 anos, sou formado em Tecnologia da Informação, com MBA em Administração do Sistema da Informação pela UF. Sou da área de TI, sou gestor de TI, com foco aí em infraestrutura, data center e service desk. Agradeço aí desde já o convite e já posso dizer aí que eu estou bastante surpreendido aí com as coisas que já foram colocadas e bastante ansioso aí para ver o restante da apresentação. Legal. Mais uma vez, bom dia a todos e muito obrigado. Legal. Roberta. Bom dia a todos. Eu estou falando de Minas Gerais, trabalho no processo de transformação digital. Acredito que a tecnologia veio nos ajudar muito. Sou sócia do Raimundo na Vector Med. A gente está com um desafio grande aí de buscar e pulverizar o nome da Vector Med, sempre gerando riquezas, né? E eu também
estou com boas expectativas para esse sábado, para essa manhã de sábado. Legal. Um abraço a todos. Abraços. Quem mais faltou? Cíntia. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim, bom Meu nome é dia. Cíntia, eu sou biomédica, 52 anos, eu trabalho no grupo GNDI, fui convidada para participar da aula pelo nosso diretor, o Júlio Pessotti, e vamos lá. Preciso muito saber de custos, porque a minha área é a área da saúde, não a área de custos. Vamos em frente. Mas vai por isso não. Bom. Bom dia. Aí, bom dia. Quem faltou? Tem mais um aí que entrou com o nome de LG, novo. Não sei quem é. Talvez se pudesse falar o nome. Doutor Renato? Faltou o Renato, né? E o Francisco. E o Francisco. Ah, tá bom. Renato e Francisco, quem vai primeiro? Pode ser eu, Francisco. Pode. Bom dia a todos. Meu nome é Francisco Cardoso. Prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou engenheiro de produção e atualmente eu trabalho na área comercial da Kraft Heinz, é multinacional do setor de alimentos, e atualmente eu estou residindo em Campinas. E é sempre muito, muito importante estar bem conectado aí e conhecer principalmente essa área também de finanças e custos. Muito obrigado pelo convite. Com esse sotaque, residindo em Campinas, com esse sotaque, você já denunciou de onde você é, né? É isso, as origens são mineiras. É isso aí. Renato. O Renato está com o microfone mudo. Bom. Pode seguir. Vamos em frente, gente. Vamos Bom, lá. deixa eu voltar agora aqui para a minha apresentação. Um minuto, aí, apresentação. Uma perguntinha rápida, se alguém quiser responder. O que vocês esperam conversar aqui hoje nesse tema e no programa? Eu, na verdade, não estou querendo simplesmente ficar falando, mas eu queria ouvir um pouco de vocês. Qual é a expectativa que vocês têm? Posso falar, Walter? Uhum. Eu espero uma aula magna com toda a sua experiência nesse amplo campo aí das finanças, mas condensado aí em 1 hora e pouco, 1 hora e meia. Tá bom. Eu vou compartilhar um pouco da minha experiência, um pouco do que eu vivi. Agora, se vai ser uma aula magna, eu não sei. Mas a gente vai cobrir um pouquinho de finanças, basicamente a importância da gestão financeira na vida das empresas, sejam elas grandes, gigantes, pequenas, médias, mas é muito importante isso, tá? Quem mais quer falar alguma coisa? O que espera? O Walter, é Chesley. Segundo o Romeu, né, nenhuma empresa quebra por baixa rentabilidade, e sim por problema de fluxo de caixa. Então... Boa! Eu vou falar sobre isso. Lembra que eu falei no começo, né? 21% quebram no primeiro ano, 50% quebram antes de completar 5 anos de vida e, invariavelmente, essas empresas quebram por falta de controle financeiro. Eu tenho assessorado muitas startups, muito empresário com ideias fantásticas, mas que não conseguem fazer o controle do negócio. Eles têm a ideia, eles têm o projeto, eles implantam o projeto, mas eles não conseguem colocar isso tudo num cesto e fazer o passo a passo para chegar onde eles querem. E acabam, às vezes, misturando as coisas, metendo os pés pelas mãos, como a gente diz. Então, basicamente, é isso que a gente vai discutir. Eu vou falar um pouquinho sobre mim, tá? Essa é a minha foto com a apresentação, está carregada de Photoshop, né? Eu sou administrador de empresas, pós-graduado em finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Depois eu vou contar um pouquinho também. Eu sou um coach formado pela Ericsson College, pela Ericsson International do Canadá.
bem diferente dessas formações de coaching que tem por aí, de fim de semana, quando o cara faz um cursinho de fim de semana, lê um livro e acha que é coach que pode mudar o mundo, né? Não é bem assim. Eu tenho praticado isso e de uma forma muito profissional. Eu estou falando em finanças porque eu tenho uma formação muito sólida em finanças corporativas adquirida na General Electric. Para quem conhece um pouco da história da GE, a GE foi um ícone, principalmente por causa dos seus controles financeiros. Eu comecei a trabalhar na GE como trainee em finanças e ocupei várias posições. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês por que eu fui para finanças, né? A gente, quando tem 18, 19 anos, não sabe muito bem o que é da vida, né? Eu queria ser engenheiro, né? Aquela coisa, na época cursava científica, eu queria ser engenheiro. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria ficar até os 25, 26 anos, 24 anos, sei lá o quê, fazendo uma faculdade dependendo dos meus pais, pedindo dinheiro, recebendo mesada. Não, eu queria trabalhar, eu queria produzir alguma coisa. E aí apareceu, naquela época era meio moda, administração de empresas e tal. E eu fui cursar administração de empresas. E quando eu fui cursar administração de empresas, o meu pai tinha um amigo, um alemão, que era um expatriado, e que quando ele recebeu uma intimação da Alemanha para voltar para a Alemanha, ele pediu demissão da empresa que ele trabalhava, era uma empresa multinacional alemã, e abriu uma consultoria aqui. E ele falou para o meu pai, não, manda seu filho vir aqui trabalhar comigo. E eu era meio um office boy dele, carregava mal e tal. E eu ia naquelas empresas e via aqueles executivos, né, na época com aqueles Ford Galaxy, com motorista e tal. E eu achava aquilo muito bacana, né? Eu olhava e falava, um dia eu chego lá, né? E esse cara, esse alemão, eu nunca esqueço, ele foi um bom mentor para mim, porque ele me falou o seguinte, ele me falou uma coisa, ele falou, olha, alemão, se você quiser fazer carreira em finanças, se você quiser chegar no topo, lá em cima, naquilo que hoje a gente chama de C-Level, escolha a área de finanças, porque a área de finanças é a área onde você enxerga toda a empresa. O financeiro é o único profissional que tem a liberdade e a obrigação de conhecer a empresa em todas as suas áreas e tem as informações na mão. E ele falou, isso é muito mais difícil. A carreira de finanças, ela é longa, ela é difícil, mas ela é consistente para você aprender o negócio. E ele me falou, mas não seja um contadorzão, seja um business oriented, seja um cara voltado para negócio. E eu sempre lembrava disso, né? Aí eu fui trabalhar na General Motors, fui efetivado. Quando eu descobri o programa de trainee da GE, eu falei, não, é finanças que eu quero. E por isso que eu fui para finanças, né? Posteriormente, eu trabalhei em empresas grandes, eu fui presidente da Ingersoll Rand no Brasil, da Newfisk, da Syncreon, da TI Automotive, fui diretor financeiro da CBE, e essas empresas onde eu trabalhei. Saindo da GE, eu fui vice-presidente de finanças e diretor financeiros no TI Group, na Valeo, na Coldex e na Black & Decker. E exatamente seguindo o conselho daquele alemão, né, eu, com a minha formação em finanças, eu atuei 18 anos como presidente e CEO de empresas, né. Minha última posição foi na Ingersoll Rand, nos últimos 3 anos. E, por fim, hoje eu faço mentoria de executivos, coordeno grupo de empresários. Para quem conhece, eu não vou entrar nesse detalhe, mas quem conhece a teoria de Barrett e as necessidades do Richard Barrett, que é um consultor inglês, é mais ou menos assim. A gente começa uma carreira embaixo, na base da pirâmide, a gente sobe, 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 sobe. Quando a gente chega lá em cima, naquele topo, alguns se acomodam, ficam sentados naquele topo e olhando para baixo, né, e vendo o tempo passar. Outros mais inquietos vão criando novas necessidades, como aquele estreitor, eles abrem
aquela coisa e abrem novos horizontes e novas necessidades. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu entendo que eu tive 40 anos de carreira, 40 anos de vida profissional, eu aprendi muito, eu vivi muita coisa, e eu acho que eu já tenho obrigação de passar isso para as pessoas, eu tenho obrigação de devolver um pouco aquilo que a vida profissional me deu. E fazer aquilo que eu gosto, eu realmente gosto de fazer isso. Modéstia à parte, eu tive algum sucesso como executivo, e se eu tive algum sucesso como executivo foi exatamente por saber lidar com pessoas. Então, hoje, eu me dedico exatamente a fazer isso, a fazer mentoria para executivos, ajudar pessoas que estão começando o negócio a estruturar seus negócios, a planejar os seus negócios, e coordeno grupos de executivos para trocar ideia e também os assessoro. Então é isso que eu faço e eu vou aproveitar um pouquinho dessa minha vida, dessa minha experiência para dividir com vocês hoje. Legal? Primeira coisa, vamos fazer o seguinte, só para que eu não fique falando sozinho, eu já dei algumas respostas, mas o que vocês esperam de um gestor financeiro? Como é que vocês veem um gestor financeiro hoje? Alguém se habilita? Walter, eu tenho um termo que eu gosto de usar, ele até possa parecer simples, mas eu penso que cada um de nós, e particularmente o gestor financeiro, ele deva ser um construtor de valor. Tá. Um construtor de valor. Essa é uma definição bárbara, né? Mas deixa eu só dividir uma coisinha com vocês. Primeira coisa, é assim que vocês veem um gestor financeiro? Quem tem essa ideia? Alguém pode me dizer que tem essa ideia de um gestor financeiro? Se eu falar isso, vai revelar a idade, Walter. Não pode falar que essa era a minha ideia. Não, mas muita gente, eu vou dizer para vocês o seguinte, muita gente ainda vê o gestor financeiro desta forma. Eu vejo muita empresa e vejo muito gestor financeiro que se vê assim, né? Sisudo, né? Cara amarrada, finanças é uma caixa preta, quer dizer, nada do que acontece aqui eu posso divulgar, eu controlo tudo, eu sei tudo, mas eu não divido com ninguém, eu não tenho colaboração, eu não ajudo ninguém. É uma pessoa isolada, é aquele cara na empresa que almoça sozinho, né? Quer dizer, que quando vai lá para o refeitório da empresa, ele pega lá a sua bandeja, ele vai lá no seu self-service e sempre almoça sozinho, porque ele é um cara chato, ninguém que conversa com ele. Por incrível que pareça, esse cara ainda existe em muita organização. Muita organização. E fazem até um trabalho razoável de controle, mas, na verdade, não é isso que a gente espera de um financeiro. Na verdade, o que a gente quer é uma pessoa de mente aberta, usando a definição do Raimundo, né? É um construtor de pontes, é uma pessoa que divulga informação, é uma pessoa aberta, é uma pessoa que está sempre cercada de gente, que recebe informações, compartilha informações, que aprende com todo mundo, que ensina, né? Ou seja, é uma pessoa envolvida com o negócio. Na minha visão, o financeiro ele é um prestador de serviço para a organização. Ninguém melhor do que o financeiro para fornecer informações, veja, eu digo fornecer informações, não simplesmente dados, que vão amparar a tomada de decisão. Uma pessoa de vendas, uma pessoa de marketing, uma pessoa de produção, uma pessoa de qualidade, seja quem for, precisa ter informações confiáveis, informações corretas para tomar decisão, para fazer o seu trabalho bem feito. E quem está no centro disso tudo é o financeiro.
né? E isso que se espera de um financeiro. A gente espera de um financeiro aquele cara que é ligado com todo mundo, ele é ligado na tecnologia, ele é conectado com todas as funções da empresa, ele é conectado com clientes, ele é conectado com fornecedor, ele é conectado com o sistema financeiro. Eu não sei, talvez eu esteja supervalorizando a função, mas é assim que eu vejo. Eu ocupei essa função durante muito tempo e eu sempre vi essa função dessa forma, né? Não como aquela figura que eu mostrei no início, aquele cara isolado, aquele cara que não conversa com ninguém, e eu resumo, que almoça sozinho, né? Não é isso que a gente espera. A gente espera uma pessoa efetivamente conectada no mundo e no mundo de hoje, que é muito importante. Tá bom? Passando isso, vamos falar um pouquinho agora de conceitos, né, de interpretação. Como eu disse anteriormente, não vou entrar em grandes detalhes, em grandes análises, não é a nossa função aqui, mas é simplesmente dar algumas pinceladas do que é importante, né? Todo mundo que tem um negócio gosta de olhar o lucros e perdas, né? Puxa vida, quanto eu ganhei, né? Quanto deu, quanto não deu, o que eu gerei de lucro, né? Aquela história, o que eu gerei de lucro. Tá? Eu vou contar um pouquinho para vocês uma fábula. Quem já ouviu falar da fábula dos amendoins? Alguém já ouviu falar? A fábula dos amendoins é uma história, quando eu digo o lucros e perdas, o Raimundo, volto no comecinho, quando o Raimundo falou da simplicidade, né, da coisa. Eu acho que em finanças a gente tem que ter controles sólidos, eficientes, mas a gente não pode exagerar, a gente tem que ter a simplicidade, né? Então eu vou contar a história do seu Joaquim, né? O seu Joaquim, um imigrante que há muitos anos atrás veio para cá, para o Brasil, montou uma padaria de muito sucesso. O seu Joaquim trabalha todo dia, ele abre, ele é o primeiro a chegar na padaria às 4h30, 5h da manhã. Ele trabalha muitas vezes até à noite, ele criou uma família, ele formou os filhos, e ele pode dizer que ele tem um negócio muito bem sucedido, né, do jeito dele. Aí, um belo dia, ele resolveu colocar ali no balcãozinho dele uns saquinhos de amendoim para vender, né? Porque as pessoas demandavam amendoim lá, então ele colocou uns saquinhos de amendoim, ele comprava cada saquinho de amendoim, sei lá, R$3 e vendia por R$5. Ele fala, não, vendo aí 50 pacotinhos por semana e tal, dá um dinheirinho de R$100 por semana, tá bom, né? Paga uma garrafa de vinho para eu jantar no fim de semana. Aí o filho dele, o Antônio Manuel, né, que aproveitou a boa situação financeira do pai, foi estudar em Coimbra, né, foi fazer economia em Coimbra e fez ainda um pós-graduação em Harvard, né? O Antônio Manuel chegou um dia na padaria do pai e falou assim, ô pai, o que é esse negócio de amendoim aí? Por quanto você está vendendo isso aí? Ele falou, não, compro por 3 e vendo por 5. O Antônio Manuel falou, está tudo errado. Você só está colocando o custo que você está pagando, né? Você tem que colocar uma parte de todos os seus custos fixos aí, você tem que colocar aluguel, depreciação, o gasto com o cozinheiro, o gasto com não sei o que lá. E olha, eu já fiz esse levantamento para você, isso custa R$60 mil por ano de se alocar nos seus amendoins, né? Então você tem que colocar mais R$25 no pacote de amendoim para que ele se torne lucrativo. O seu Joaquim falou, mas meu filho, você está... Isso é insano, eu nunca vou conseguir vender um pacote de amendoim por R$30. Não, mas o custo é esse, né? E eu estou contando essa historinha porque às vezes as pessoas se preocupam tanto com conceitos
com formas sofisticadas de fazer custo, que acabam perdendo a finalidade. Quer dizer, uma coisa às vezes tão simples que é vender um pacotinho de amendoim não requer uma coisa tão complexa. Então, não entrem nessa grande sofisticação da venda do amendoim, porque vocês vão criar uma confusão enorme e não vão, da mesma maneira que a falta de controle ela é tremendamente prejudicial ao negócio, o excesso de controle, o excesso de sofisticação também é ruim. É preciso encontrar o equilíbrio e a simplicidade. Tá? Se nós falarmos um pouquinho sobre lucros e perdas, né, eu contei essa história do amendoim para a gente não complicar demais. A gente tem, isso é uma estrutura simples de um lucros e perdas. Né? A gente tem a receita líquida. E o que é receita líquida? Receita líquida é as vendas brutas, menos os impostos sobre essas vendas e menos as deduções de vendas que ocorrem no mês, são devoluções, etc, etc, etc. No meu exemplo aqui, eu vou usar que eu tenho um custo variável de 60 e eu faço uma margem de contribuição de 40. O que são custos variáveis? Custos variáveis são aqueles que são diretos às vendas. Ou seja, eu só tenho estes custos se eu vender alguma coisa. Voltando no exemplo do amendoim. Eu vendi um saquinho de amendoim por R$5, cada saquinho me custou R$3, esse é o meu custo variável. Né? Na receita, o custo variável de uma corporação, de alguém que produz alguma coisa, é o material que vai no produto, o custo da mão de obra e o custo de fabricação envolvido, que você só incorre se você produz. Se não produz, não gasta. Está claro esse conceito? Tá bom, então vamos em frente. Aí a gente tem custos fixos. Né? Custos fixos são aqueles que existem de qualquer forma na organização. Ou seja, se eu tenho receita, se eu vendo, se eu não vendo, os custos estão ali. Então, alguns exemplos apenas. Aluguel, despesas com vendas, despesas administrativas, outras despesas. Esses são os custos fixos. Se eu monto uma clínica, por exemplo, eu alugo uma sala, ou eu alugo um conjunto, o aluguel está lá, a recepcionista é um custo fixo, se eu coloco gente para promover, é um custo fixo, a minha despesa de contabilidade é um custo fixo, ou seja, se eu vendo, se eu não vendo, o custo está lá e eu tenho que pagar por ele. O grande erro que muita gente começa a empreender, comete, é exagerar no custo fixo, né? É criar uma estrutura totalmente desnecessária e depois não consegue pagar por ela. Se eu tirar a minha margem de contribuição menos o meu custo fixo, eu tenho uma coisa, uma coisa que todo mundo conhece, que é o EBITDA, é um termo em inglês, que significa lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Então, isso me dá 23. Ou seja, o que é esse tal de EBITDA? É o que eu gero na minha operação que vai me proporcionar pagar dividendos para os acionistas, que vai me propiciar pagar juros do empréstimo que eu tomei para pagar meu negócio, que vai depois disso eu vou deduzir o investimento da minha depreciação e da minha amortização. Né? Então, depois desse EBITDA, eu chamo de EBITDA, eu não consigo chamar de lagida ainda, né? Se eu partir do que eu gerei aqui, eu tiro depreciação e amortização, tiro as despesas financeiras, que são despesas de juros, supondo que eu também empresto, eu chego num lucro operacional. Eu tiro os impostos, meu imposto de renda, eu chego num lucro líquido. Legal? Dúvidas nesse ponto? Até aqui? Podemos seguir? Bom, vamos falar uma coisa, um conceito extremamente importante,
extremamente importante, que é o conceito do ponto de equilíbrio, que é onde muita gente que começa um negócio vê o negócio fracassar porque não consegue entender esse tal desse ponto de equilíbrio, que é uma coisa tão simples, né? Vamos pegar primeiro naquele nosso exemplo, né, de 100 de vendas, 40 de margem, 20 de custo fixo, e vamos colocar várias hipóteses aqui, né? Nessa primeira coluninha eu tenho as minhas vendas, aqui eu tenho a minha margem, que é uma margem de 40%, partindo do pressuposto que eu tenho 60 de custo fixo, de custo variável, eu tenho 20 aqui de custo fixo, e aqui eu tenho lucro operacional. Até um certo ponto eu tenho prejuízo, num determinado ponto eu equilibro isso. Se a gente colocar isso num gráfico, e a gente olhar aqui essa coluninha em vermelho ou em laranja, isso aqui é o meu custo fixo, é o meu 20. Ele vai acontecer em qualquer circunstância. Ele acontece se eu vendo ou se eu não vendo, eu vou ter que desembolsar esse dinheiro, né? Aí eu começo a ir para vários níveis de venda. Eu começo com 10 de venda, que me gera uma margem de contribuição de 4. E assim eu vou subindo a minha venda, vou subindo, até que eu chego aqui, eu equilibro num nível de 50, né? Eu equilibro com o meu custo fixo. E aí eu começo a crescer e o custo fixo permanece igual. Então, o que eu posso dizer? Essa aqui é a minha área de prejuízo. Quer dizer, então, até um volume de venda de 50, e aí são 50 unidades monetárias, se vocês quiserem saber quantas unidades físicas precisam, por quanto eu vendo, qual é o meu preço médio, quantas unidades eu preciso vender. E daqui para frente é a minha área de lucro, tá? De resultado. Então, o que eu preciso entender é o seguinte: onde eu equilibro o meu negócio? Eu equilibro o meu negócio aqui, neste ponto. Tá? Pegando um exemplo, se a gente for falar do setor de saúde, sei lá, um simples consultório que ele tem, ou uma clínica que tem alguns procedimentos e tal, eu tenho as despesas fixas, eu tenho a recepcionista, eu tenho aluguel, eu tenho telefone, eu tenho rede de internet, eu tenho isso, tenho aquilo, é a minha despesa fixa. Ou seja, quantas consultas ou quantos procedimentos eu preciso fazer no mês para chegar e me pagar essas despesas fixas. É tão simples quanto. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Antes de começar um negócio, é saber qual é o ponto de equilíbrio, onde esse negócio equilibra, e trabalhar duro para chegar nesse ponto, para a partir daí ganhar dinheiro. Todo negócio tem, invariavelmente, todo negócio tem o seu ponto de maturação. Ninguém começa um negócio aqui em cima, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. O que se precisa fazer é saber qual é esse ponto, ter o caixa suficiente ou ter uma fonte de financiamento para suportar esse período de prejuízo, para a partir daí poder começar dinheiro e devolver esse financiamento obtido, ou para devolver o dinheiro para o caixa que foi tomado. Ok? Eu posso parar um pouquinho neste ponto e perguntar para vocês se ficou bem claro isso. Vocês querem aprofundar isso um pouco mais? Querem conversar um pouco mais sobre isso? Ou está absolutamente claro? Está claro? Está claro. No silêncio, né? Deve estar claro. Tem umas provocações que eu quero fazer, mas eu vou fazer um pouquinho mais para frente. Deixa você continuar falando aí. Eu tenho uns 3 pontos aqui para te provocar. Então tá bom. Então vamos lá.
Vamos seguir um pouquinho. Isso é lucros e perdas de uma maneira muito simples. Tem algumas observações que eu vou fazer sobre lucros e perdas. Tá? Eu não gosto muito de usar esse termo, mas quando eu comecei a trabalhar, no meu tempo, a gente definia preço em cima de custo. Né? Então, a gente não zelava muito para ter um custo baixo, para ter eficiência, mas simplesmente a gente levantava o custo com muita propriedade e, em cima do custo, a gente colocava um markup para vender. Não sei quem lembra aqui, quem é lá da década de 70 ainda vai lembrar do famoso CIP, né? O controle de preço do Ministério da Fazenda, quando Delfim Neto era ministro, eles criaram isso. Todo mundo que vendia alguma coisa aqui no Brasil tinha que mandar para o CIP a sua planilha de custos para justificar o seu preço. Né? Então era mais ou menos assim, não importa se eu sou eficiente, se eu sou bom, se eu não sou bom. Importa que eu tenha uma boa planilha, que eu levante bem o meu custo e que eu defina meu preço. E assim eu defino o meu preço e quanto eu quero ganhar. Isso acabou, gente. Isso não existe mais. Quem define o preço hoje é o mercado. Né? Então, meu preço ele tem que ser aquilo que o consumidor está disposto a pagar. E eu tenho que administrar os meus custos para ser eficiente o suficiente e ganhar dinheiro com aquilo que o mercado está disposto a pagar. Isso passa, em primeiro lugar, por reduzir os meus custos fixos. Né? Tenho assessorado muita gente, muito empresário pequeno que começa com o negócio e a primeira coisa que ele faz é alugar uma maravilhosa sede, uma tecnologia da informação em estado da arte, móveis de primeira linha. Ele começa tudo errado. Né? Outra coisa, buscar formas alternativas e redução dos custos variáveis de venda sempre. O mundo hoje muda numa velocidade espantosa. Né? Os negócios, mesmo os negócios mais perenes, mais duradouros, eles acabam, eles se transformam. Então, quem está no mercado precisa estar sempre atento, sempre ligado nos seus custos de vendas, para buscar formas diferentes de fazer. Seja terceirizando, seja verticalizando a produção, seja buscando materiais alternativos, fontes alternativas, mas sempre buscando formas diferentes. Né? Eu conheço aqui, olha, um exemplo, muita gente fez isso, mas eu vou pegar um exemplo de uma pessoa que eu conheci há um tempo atrás, que tinha uma fábrica de lustres aqui no Brasil, uma fábrica muito rentável. De repente, a margem dele começou a cair. O que ele fez? Ele parou de fabricar aqui e foi fabricar na China. Ele buscou fabricantes chineses e ele trazia todos os componentes e montava aqui. Ele ganhou rios de dinheiro com isso. Se ele tivesse continuado com aquela forma tradicional dele de fazer negócio, ele hoje não estaria mais aqui. Mas ele está graças a isso. Ele foi buscar na Ásia forma. Isso é o que todo mundo tem que fazer. Em fazendo isso, em reduzir custos fixos, em buscar formas alternativas, materiais alternativos, a ideia é ter um volume menor para atingir o ponto de equilíbrio. Tá? Outra observação que eu gosto de fazer é o seguinte: não existe uma fórmula ideal para as empresas. Quanto que é ideal? Ideal é ter 40% de margem, 10% de custo fixo, 30% de EBITDA. Não. Depende do mercado e da concorrência. Eu disse lá em cima que quem define o preço é o mercado. Né? Existem setores onde a margem é extremamente baixa e eles ganham dinheiro no financeiro, o lucro vem de operações financeiras. Por exemplo, setor de supermercado. As margens são muito pequenas mesmo. Onde eles ganham dinheiro? Eles ganham dinheiro vendendo à vista ou através do cartão de crédito e ganhando financiamento
dos seus fornecedores, financiamento de longo prazo, de 30, 60, 90 dias até. Então, eles ganham dinheiro aí. Eu trabalhei muito tempo na General Electric. O Jack Welch tinha a ideia de dizer o seguinte: olha, em todos os mercados que eu operei, eu quero ser o número 1 ou o número 2. Por que ele dizia isso? Porque, sendo o número 1, ele ditava o preço, então ele tinha margens altíssimas. Mas quando você está num mercado competitivo, você não tem margens altíssimas. Quando você está no mercado competitivo, você precisa ser eficiente nos custos e estabelecer uma fórmula ideal para apresentar lucro, né? Outra coisa muito importante, isso é importante, todo financeiro, todo gestor de negócio deve fazer, um índice em determinado ponto não representa nada, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que uma margem de 40% no período encerrado em 31 de julho de 2020 não representa nada. O que representa é a tendência. Se essa margem hoje é de 40% e um ano atrás era de 60%, alguma coisa não está bem, né? Se hoje ela é 40%, um ano atrás ela era 30%, isso quer dizer que eu fiz uma boa lição de casa e que eu melhorei. Então, sempre, quando a gente for analisar índices, né, índice de margem, índice de custo custo fixo, essa coisa toda, nós temos que olhar como é que isso vem se comportando ao longo do tempo e a deterioração ou a melhora que a gente está apresentando. E esses índices, eles funcionam especificamente para fazer com que a gente possa melhorar o nosso negócio. Ok? E quando eu falo melhorar o nosso negócio, eu quero dizer o seguinte, vamos falar um pouco disso no próximo slide, é reinventar-se todo dia. Ninguém fica sentado num platô do sucesso para a vida inteira. Sempre a gente precisa buscar formas diferentes de fazer as coisas. Se isso não acontece, a vida das empresas é cada vez mais curta, né?